Hey there, tudo bem? Aqui é o Vinícius Rodrigues e nessa imersão online você vai aprender exatamente o que fazer para atingir a sua fluência no inglês. E a sua jornada vai começar aqui. Já nessa imersão você vai ter uma evolução significativa no seu inglês, independentemente do seu nível atual. E fazer pessoas chegarem à fluência no inglês é o meu trabalho. Eu já ajudei literalmente centenas de pessoas a chegarem lá e já são também mais de 27 mil inscritos no meu canal do YouTube e mais de 26 mil pessoas que também seguem as minhas aulas diárias no Instagram. Você vai aprender nessa imersão exatamente o que fazer para ser fluente em inglês, quais ferramentas você tem que usar para isso, como organizar os seus estudos, quais técnicas tem que usar, tudo. E uma das coisas mais importantes, onde você não deve perder o seu tempo nos estudos. E não é só isso, você vai viver aqui uma verdadeira viagem ao mundo em inglês, vai aprender como mandar bem em situações importantes já usando o seu inglês, vai começar a entender o que estão te perguntando, como responder, enfim. Os primeiros passos para você bater no peito e falar eu falo e entendo inglês vão acontecer essa semana. Você vai evoluir de forma muito mais rápida com o que eu vou te mostrar aqui. Vai ser capaz de memorizar as palavras que aprender, vai evoluir na pronúncia e ter tudo sempre na ponta da língua quando precisar falar. O que você vai ter em mãos aqui é o que vai te tornar parte da pequena parcela de 5% dos brasileiros só que sabem inglês. E assim, com você fluente em inglês, vai ter acesso a oportunidades acadêmicas e de trabalho que só existem para quem fala inglês, como por exemplo em multinacionais, empresas e universidades dentro e fora do Brasil, estando preparado para qualquer tipo de entrevista ou contato com estrangeiros, passando por essas situações de forma super tranquila e confortável. Além de poder viajar para o exterior, assistir a filmes, séries, coisas que você gosta ou precisa em inglês, sem depender de legendas ou traduções. Isso foi o que aconteceu com o João Pedro, por exemplo, meu aluno que seguiu exatamente o que eu vou te ensinar aqui. English is my passion since I was a kid because I always liked to listen to music. I'm really happy because now I can text people and call them and even teach them. This is a great step for a big dream that is to live abroad. English is the door for everything in the world. I like to travel, to work, to be a world citizen. The English language has always been hard for me. I didn't have opportunity of doing an English course as a kid, and as I always studied at public schools, the lessons were weak and hard for me to understand. But I confident that this time, with the help and method of Naur, I'll be able to learn English and Japanese, my biggest goals. When I finally achieve them, it will be a personal fulfillment for me. You shouldn't give up without trying, okay? Don't give up on your dreams, because one day you will make it. Talvez você já tenha tentado aprender inglês e não conseguiu, mas isso é porque você não conhecia o método certo para você, o método que você gostasse de fazer. Você é plenamente capaz de aprender desde que estude da maneira correta, e não importa a sua idade ou o momento atual da sua vida. Todo mundo tem uma habilidade natural de aprender uma língua, e a prova disso é que a gente aprendeu o português, uma língua muito mais difícil que o inglês, e mesmo antes da escola, inclusive. E mesmo que você ache que não tem tempo para estudar, é possível encaixar o inglês na sua rotina. 30 minutos por dia, por exemplo, são mais que o suficientes para te levar ao nível de inglês que você sonha. E se engana quem acha que só fala bem quem já foi para fora do Brasil. Dá só uma olhada. Guys, this is Andressa and I hope it's alright with you. At first I just thought it was an absurd language that I would never learn. But actually after a few weeks of studying, I had understood a short video in English and it was like Aladdin and his magic carpet had taken me into this whole new world and I fell for it. And you can say, I don't have time. I'm not intelligent enough. And I will say, bullshit. Bullshit because you can't. And it is not because I'm more intelligent than you. It is because I'm falling in love of the process, you know? E eles nunca saíram do Brasil. E acompanhar esses alunos, pessoas comuns que conseguiram aprender inglês, me dá certeza de que você também pode e vai aprender. Essas pessoas só têm uma coisa em comum. Elas se agarraram no sonho de falar inglês e seguiram um método. O mesmo método que você vai aprender aqui. Isso que você vai ter em mãos agora é exatamente a mesma jornada pela qual eu mesmo passei há quase 7 anos
lá por volta de 2013, que mudou totalmente o rumo da minha vida. O fato é que eu me senti exatamente como você agora. Eu queria aprender uma língua, mas não fazia ideia de como. E no meu caso, eu tinha o sonho de aprender japonês, olha só, que era um desafio ainda maior. E eu não fazia ideia do caminho que eu tinha que seguir, eu não sabia por onde começar, onde terminar. Eu não sabia qual era o próximo passo que eu tinha que dar quando eu entendia alguma coisa. Também não sabia como memorizar tudo aquilo que eu aprendia, enfim. Mas foi nesse momento que eu conheci um método, uma forma de estudar muito diferente daquilo que mostram pra gente na escola ou a forma que a gente acha que tem que aprender uma nova língua. E esse método, essa virada de chave que eu tive, foi através de um mentor. O nome dele é Luiz Rafael e ele foi meu professor de japonês na época, se tornou também um grande amigo meu. E foi com ele que eu aprendi a como fazer o aprendizado de uma língua se tornar simplesmente inevitável. E era numa naturalidade tão grande que parecia loucura. Eu aprendi que enquanto eu me comprometesse a fazer o que ele estava me mostrando nos meus estudos, eu ia evoluir de um jeito inevitável. E eu ia chegar onde eu queria. Eu estava evoluindo de uma forma recorde, numa língua completamente diferente da nossa, que é o japonês, e eu pensei, se isso dá tão certo para algo tão diferente que é o japonês, imagina para o inglês, que usa o nosso mesmo alfabeto, tem alguma semelhança com o português, a coisa vai decolar. E foi a partir daí que eu apliquei todo esse método também com o meu inglês, e o resultado foi extraordinário. Com o japonês, hoje eu posso assistir e ler coisas que eu gosto, também pude ir para o Japão, fiquei várias semanas por lá, foi incrível. E com o inglês, além de usar no meu dia a dia e também no meu trabalho, eu consegui a oportunidade de estudar lá na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, em um programa para estrangeiros em que era obrigatório saber inglês. Era uma turma de desenvolvimento de fala para falantes avançados e eu fui aprovado, consegui entrar, passei de forma super tranquila, porque eu aprendi inglês por conta própria, seguindo exatamente esse método. E foi durante esse período nos Estados Unidos que eu vivi algumas das melhores semanas, os melhores meses da minha vida. Eu pude visitar os lugares que eu via em filmes e séries, eu comi as coisas que eu sonhava comer, eu conheci pessoas incríveis, eu fiz tudo o que eu queria fazer com o meu inglês. E foi aí que eu tomei uma decisão. Eu sabia que eu ia voltar ao Brasil em breve e eu decidi que assim que eu chegasse, eu ia começar a ensinar tudo que eu fiz para realizar todos esses sonhos, para que outras pessoas também pudessem viver aquilo, tudo que eu estava vivendo. E eu lembro exatamente quando eu tomei essa decisão, eu estava comendo um lanche no Wendy's, um restaurante onde eu sempre quis comer, e eu pude fazer isso lá. Eu não frequentei escolas de inglês quando eu era criança ou adolescente, e eu também não aprendi inglês durante o intercâmbio. Foi graças ao que eu apliquei estudando no Brasil que todas essas portas se abriram para mim. E desde então, é exatamente isso que eu faço. E agora chegou a sua vez. Se você tem alguma base de inglês e vai começar a fazer o que eu vou te contar agora, ótimo. Você vai decolar nos estudos. Mas se você tá no zero absoluto, não sabe nada de inglês, ou o seu inglês ainda é básico, você só sabe umas palavras soltas, mas ainda não conversa, e vai fazer isso, melhor ainda, você já vai começar do jeito certo, você já tá um passo à frente. Bom, agora a gente vai lá pro meu computador para poder botar a mão na massa no conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos lá? Tenta se imaginar nessa cena aqui. Você estava lá na época em que estudava inglês, por exemplo, na escola mesmo, no ensino fundamental ou no ensino médio, ou coisa do tipo, e o professor ou a professora colocava lá uma lista gigantesca de transformações de palavras na lousa e pegava aquelas palavras e corta a letra, dobra a letra, consoante, vogal, consoante, e tinha Y, tira o Y, conjuga no passado, você não entendeu nem direito o que era um verbo e agora você tinha que saber como conjugar aquilo no passado, e aí parece que todo tipo de frase que você tinha que fazer tinha uma fórmula. Tinha uma fórmula de encaixa essa palavra aqui, somada com outra palavra conjugada de uma tal forma lá, fazendo com que o inglês fosse uma grande receita científica. O inglês nunca era uma coisa natural, nunca era uma coisa tranquila, que fluía. Era sempre aquela receita que parecia que você tinha que decorar igual fórmula matemática. E essa é uma das primeiras coisas que a gente vai quebrar aqui. Porque a partir de agora você vai lembrar dessa frase aqui. Para você, daqui em diante, gramática tem que ser simplesmente intuitiva. E hoje você vai começar a ver exatamente o que é isso. A gente já vai colocar a mão na massa com muito inglês na prática aqui, e você já vai ver o que é essa coisa de que gramática tem que ser intuitiva. A gente vai parar de tratar o inglês como se fosse uma fórmula matemática que você tem que ficar decorando para saber como formular essas frases e ficar pensando na hora de usar. A gente vai tratar com mais naturalidade, a gente vai pegar os casos e aceitar mais de forma mais natural. E antes de eu te mostrar o que eu vou te mostrar agora, que é inglês na prática, eu preciso que você respire fundo, confia em mim e olha só, não se preocupa em aprender tudo de uma só vez. Foca apenas no que eu estiver te mostrando
agora. O seu cérebro vai começar a querer fazer perguntas, entendi que você está me mostrando isso, mas e aquela outra palavra lá? Eu já conheci outra forma disso, e para eu conjugar todos os outros? Deixa isso tudo longe. No que a gente vai fazer agora, eu preciso que você apenas foque no que eu estiver te mostrando agora, frase a frase, caso a caso, vai dar certo. Vamos lá? Eu separei aqui, por exemplo, uma primeira frase para você começar a sentir isso acontecendo. Essa frase em inglês é lida da seguinte forma: I just love this place. I just love this place. Que significa, eu simplesmente amo esse lugar. Imagina que você está, por exemplo, num lugar que você gosta muito, um parque que você gosta de ir, uma biblioteca, a casa de algum amigo seu, uma cidade que você gosta de visitar, não importa. Se imagina nessa situação em que você está indo para algum lugar que você gosta muito, quando você chega lá você fala, cara, eu simplesmente adoro esse lugar, eu amo esse lugar. Se eu falasse, por exemplo, dessa forma aqui, ó, I love this place, a gente conseguiria entender isso aqui como eu amo esse lugar. Aqui está acontecendo o seguinte: I, sou eu, I love, eu amo. Talvez você conheça a palavra amor, mesmo que você nem estude inglês ainda, provavelmente você já viu em algum lugar que love é amar. Então, I love é eu amo. Vinícius, o que está acontecendo aqui nesse I aqui? Parece que é um I maiúsculo. É isso mesmo, é um I maiúsculo, tá bom? Esse I maiúsculo é a palavra I, que significa eu. Ela é lida I, não é lida I. I love, eu amo. This place, este lugar. Aqui é tipo um som de D, tá bom? This place. Inclusive essa frase é bem tranquila de pegar aqui, porque this é esse mesmo, this. Eu poderia até pegar alguma coisa aqui que está na minha mesa e chamar de this, isso aqui. Então, this place, esse lugar. Olha só que interessante. I love this place. Eu não preciso falar para você que aqui está acontecendo um verbo regular conjugado no presente simples, seguido de um adjetivo demonstrativo que vai apontar para um substantivo que nesse caso está no singular. Eu não preciso falar essas informações para você todas para te mostrar que essa frase I love this place significa eu amo esse lugar. Essa é a ideia de que gramática tem que ser intuitiva, que a gente vai começar a quebrar a partir de agora. A partir de agora você vai tratar menos termos difíceis gramaticais e a gente vai focar mais em coisas aplicadas na prática. Isso aqui foi só uma pequena introdução para você começar a sentir como é que isso vai acontecer, mas vamos finalizar essa primeira frase aqui. I love this place significaria eu amo esse lugar. Só que essa frase ainda tem uma palavrinha a mais. Esse just, olha a pronúncia. Just, bem diferente, né? O inglês ele é bem diferente na questão da leitura. Ele trata os sons das letras de uma forma completamente diferente. Eu já vou comentar mais com você sobre isso também. Então, a diferença dessa frase para essa é um sentimento, uma força. Olha só. I love this place. Eu amo esse lugar. Quando eu falo I just love this place, eu coloquei mais sentimento, mais força. Cara, eu adoro esse lugar, eu amo esse lugar de verdade. Você está colocando mais sentimento na sua frase. É isso que esse just está fazendo aqui, ok? E olha só que interessante. Você vai começar a perceber também padrões. I love, eu amo. Eu posso amar qualquer coisa, por exemplo. I love you. Eu amo você. You significa você, olha a pronúncia. You. I love you, eu amo você. Tá vendo que o bloco se repetiu aqui, ó? I love, eu amo. Por que eu comecei trazendo essa frase direto na prática? Porque eu quero que você comece a sentir alguns dos fundamentos que a gente vai aprender ao longo dessa imersão. A gente vai ter sim uma explosão de inglês aqui com você, eu vou te trazer muitas frases novas, contextos em inglês que você vai começar a aprender como você fala, como você responde, como você vai ouvir quando alguém perguntar pra você, mas tem algumas coisas que eu preciso que você leve pra sua vida essa semana. E a primeira delas é essa questão da gramática ser mais intuitiva. Você não precisa saber, como eu falei, que isso aqui é um pronome pessoal, um verbo regular no presente simples, adjetivo demonstrativo, oração, subordinado, não sei o quê. Para de tratar a língua desse jeito. Trata a língua mais com contexto, essa coisa mais de intuição. Você vai começar ao longo do tempo a ter cada vez mais consciência do que está acontecendo nas suas frases. Isso é a questão de que gramática tem que ser intuitiva. Olhar a gramática daquele jeito que você olhava lá na escola, tratando as frases como se fosse uma fórmula de matemática que você tem que decorar para montar as frases, isso vai praticamente assassinar os seus estudos e a gente vai começar a matar isso aqui. A gente não vai deixar que isso aconteça nos seus estudos. Você vai ser
simplesmente entender o uso na prática das palavras, a essência que elas querem passar dentro dos seus contextos, tudo bem? Uma outra coisa que você acabou de perceber aqui também é que o inglês trata os sons de formas diferentes. Vai tratar os sons de formas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu fosse ler essa palavra aqui em português, imagina que isso aqui é uma palavra do português e eu vou ler, eu falaria place ou placé, coisa do tipo. Em inglês não, o som dessa palavra é place. Place. Então, eles tratam os sons de formas diferentes, mesmo usando as mesmas letras que a gente. Como é que você vai saber qual é o som da palavra? Ouvindo a primeira vez. Inclusive o material de hoje está todo com os áudios dessas frases para você poder ouvir também, ok? Mas o que eu quero que você perceba agora é como os sons das palavras vão ser diferentes. Você precisa ouvir a primeira vez para perceber esse som. Então, I love this place. Eu amo esse lugar. E você pode aumentar ainda mais esse sentimento falando I just love this place. Eu simplesmente amo esse lugar. Essa é a primeira sensação que você está passando aqui dentro da sua frase. Vamos descer aqui para mais um caso de inglês que eu separei para você. Imagina esse contexto. Você está, por exemplo, num shopping e você não sabe muito bem onde que é cada coisa, ou então você está no aeroporto e você tem que perguntar para um segurança onde é que é alguma coisa. Enfim, nesse contexto em que você precisa perguntar. Você olha o segurança e fala, vamos perguntar para aquele segurança lá. Essa frase em inglês é a seguinte: Let's ask that officer. Let's ask that officer. Que significa, vamos perguntar para aquele segurança, ou aquele policial, aquele responsável, algo assim, mais ou menos nesse contexto. Vamos ver o que está acontecendo aqui. A primeira palavra que acontece nessa frase é o let's. Let's, que é um convite que você faz para alguém. Let's. Olha só que interessante, ela tem uma construção que tem uma apóstrofozinha ali, um tracinho, mas isso aqui é uma palavra só, tá bom? Let's, convidando alguém para fazer alguma coisa. Você pode, por exemplo, convidar as pessoas para comer, falando let's eat. Vamos comer. Por exemplo, serviu a coisa na mesa, serviu toda aquela refeição na mesa, quando todo mundo ficou pronto, você falou, e agora? Vamos comer, bora comer, bora comer. Você está convidando as pessoas para comer. Aqui a palavra eat significa comer. Então é uma palavra que você vai usar para poder fazer convites para alguém. Aí é só uma questão de você conhecer essas palavras novas aqui. E você vai conhecer essas palavras novas ao longo das semanas, ao longo dos meses estudando inglês. Você vai conhecer mais e mais palavras para poder usar o let's com mais e mais palavras, ok? Primeiro eu só estou te apresentando a estrutura. That officer significa aquele segurança. Olha que massa. A palavra that significa aquele. Você tinha visto na frase anterior a palavra this, que ele é da mesma família do that. Só que o this é quando a coisa está perto. Por exemplo, isso aqui é um cartão. Eu posso falar this card, esse cartão aqui que está perto de mim. Se o cartão estivesse longe, estivesse lá naquela parede lá atrás, eu falaria that card, aquele cartão que está lá longe de mim. Então, quando a gente fala that officer, aquele segurança, a gente entende que o segurança está longe, nesse caso, certo? Então, olha o que a gente tem até aqui. Eu falei para você que se eu falasse, por exemplo, let's eat, eu estou convidando, vamos comer. E o let's ask é o convite, vamos perguntar. A palavra ask significa perguntar. Ask that officer é perguntar àquele segurança, perguntar para aquele segurança lá. Olha só que massa. O inglês, ele tem estruturas diferentes para expressar as frases, porque, por exemplo, em português, a gente precisa de um para aqui, né? Perguntar para aquele segurança. Em inglês, não necessariamente vai ter uma palavra do mesmo jeito aqui, porque o inglês usa estruturas diferentes, em inglês é diferente. Não é só porque a gente tem um para aqui para conectar essas coisas que em inglês vai ter. Não é assim. Línguas diferentes funcionam de formas diferentes. É outra coisa que você vai perceber. Todas essas coisas, a questão do som das palavras, o fato do inglês funcionar com estruturas diferentes, tudo isso você vai ter mais conforto com isso ao longo do tempo. E você vai começar a perceber isso de forma intuitiva se você tratar com naturalidade. E essas duas primeiras frases que eu já te trouxe é para você já perceber uma coisa, olha só. Eu quero que você aprenda inglês, aprenda palavras novas, estruturas novas, frases novas. Eu vou colocar assim, ó, aprenda mais inglês no geral, frases, estruturas, palavras, contextos, em frases. Eu nunca vou trazer para você uma tabela solta de palavras, jamais. Eu sempre vou trazer frases, contextos completos, porque quanto mais contexto, melhor para você conseguir se imaginar no que está acontecendo aqui.
Tudo bem? Então olha que massa. Lembra que eu falei pra você de perceber estruturas, reconhecer estruturas e aí você vai ser capaz de brincar com essas frases? Essa parte, let's ask, é o vamos perguntar. Pode ser perguntar pra qualquer pessoa. Por exemplo, vamos perguntar pro Carlos. Let's ask Carlos. Vamos perguntar pro Carlos. Poderia ser, com certeza. Eu poderia até falar pra você assim, ó, pergunta pra mim. Ficaria assim, ó. Ask me. Ask me. Pergunta pra mim. Esse me aqui é o mim, tá? Olha como o inglês é mais simples do que o português em termos de estruturas. Ele não usa tantas conexões assim como a gente usa no português sempre. Muitas vezes não tem nada, ok? Let's ask Carlos. Vamos perguntar pro Carlos. Let's ask that officer. Vamos perguntar para aquele segurança. Ok? Officer pode ser um policial, um segurança, um responsável lá do aeroporto ou do estabelecimento que você tá para poder conversar com você. Enfim. Aqui eu trouxe então 2 frases curtinhas em inglês para você começar a perceber esses fundamentos de aprender inglês dentro de contexto, que a gente não vai ficar trazendo termos gramaticais difíceis, que eu vou trazer para você sempre histórias para você começar a entender como o inglês funciona na prática. Vamos continuar descendo? Tem muito mais coisa que eu quero te passar, então vamos colocar a mão na massa. Essa frase diz: Let's have French fries. Let's have French fries, que significa vamos comer batatas fritas. De novo apareceu aqui o let's, que é convidando alguém para fazer alguma coisa, então você já sabe que eu tô te fazendo um convite aqui. Aí eu falei, let's have French fries. French fries significa batatas fritas. Olha só que interessante, se você já ouviu a palavra batata em inglês, que é o potato, ela não aparece no nome do prato French fries. French fries é realmente o nome do prato batatas fritas, tá bom? É assim que você expressa as fritas. Você também pode falar simplesmente fries, também serve, que são as fritas. Por curiosidade, French fries são fritas francesas. A palavra French significa francês. Por que é chamado assim de francês? Eu não sei. Só sei que o nome do prato é assim, ok? E olha só que massa. A palavra have, que apareceu aqui. Eu falei pra você que se eu fosse convidar alguém pra perguntar, tipo, vamos perguntar, let's ask. Vamos convidar você pra comer? Let's eat. Vamos comer. Aí aqui eu usei let's have. Se você conhece a palavra have, ela significa literalmente ter. Ter alguma coisa, tipo, eu tenho um gato. Você pode usar nesse sentido. Mas você também pode falar do have no sentido de vamos pegar um prato. Sabe quando você tá dentro do restaurante e você fala, ah, e se a gente pegasse esse prato aqui? E se a gente pegasse pizza? E se a gente pedisse macarrão? Pegar, pedir, comer. A gente vai variando nesse sentido de pedir alguma coisa para comer, de escolher alguma coisa para comer. Então, o have também pode ser usado para isso, tá bom? No sentido de vamos pedir isso aqui, vamos escolher isso aqui para o nosso jantar, vamos escolher isso aqui para ser o nosso prato. Você pode usar o have. Olha só como as palavras em inglês não têm só um uso. Se você conhece o uso simples do have, como por exemplo para falar que eu tenho um gato, I have a cat, uma frase simples aqui, eu tenho um gato. O have tem sim esse sentido de posse, de que eu tenho. Tá tudo bem você usar assim, tá certinho. Mas as palavras nunca têm um uso só e você tem que começar a tratar isso com mais naturalidade. Então, let's have, vamos pegar, vamos pedir. Aí você tem que conhecer a história para saber se as pessoas vão fazer aquela comida ou se eles vão pedir no restaurante ou coisa do tipo, mas o have pode ser usado assim, sim, ok? Let's have French fries. Vamos comer batatas fritas. E se a gente pegasse batatas fritas? Eu também poderia substituir aqui o nome de uma refeição, por exemplo, let's have lunch. Lunch significa almoço. Então vamos comer almoço, vamos pegar o almoço, ou simplesmente vamos almoçar. Não existe um verbo almoçar no inglês, tá bom? A gente usa have lunch, que é literalmente ter o almoço. Por exemplo, outra refeição. Let's have breakfast. Vamos tomar café da manhã. Breakfast, em inglês, significa café da manhã, ok? Como eu falei pra você, a gente pode usar o have para falar das refeições. Então, have breakfast é o tomar café da manhã. Vamos seguir em frente aqui, mais casos em inglês pra você? Imagina nesse contexto agora, você foi falar, por exemplo, lá com o segurança e você queria saber onde é que era o seu portão do aeroporto. Você ia embarcar e estava meio perdido, não sei muito bem onde é que é o meu portão. Você perguntou pro segurança. Excuse me, sir, is this my gate? Que significa, com licença, moço? Ou então, com licença, senhor? Você conhece a expressão excuse me? Excuse me é a forma de você abordar alguém para poder interromper a pessoa e falar com ela. A gente usa muito com licença, né, no português. Em inglês, excuse me faz essa função. Olha a pronúncia. Excuse me. Excuse me. Excuse me.
E esse sir é semelhante ao senhor, uma forma respeitosa de você falar com a pessoa. Excuse me, sir. Com licença, senhor. Is this my gate? Esse é o meu portão? Lembra da palavra que eu te mostrei? This, que indica que a coisa tá perto? Isso, essa coisa aqui, já entendemos que a coisa tá perto. Mas vamos falar primeiro do my gate e depois eu volto para poder conversar sobre essa parte que acontece antes. My gate significa meu portão. Literalmente, tá bom? A palavra my, você pode usar ela para falar que qualquer coisa é sua. É meu qualquer coisa. Por exemplo, my dog é o meu cachorro. My job é o meu emprego, o meu trabalho. E se fosse a minha família? My family. Serve também. My dog, my job, my family. São só 3 exemplos aqui, mas você poderia colocar qualquer coisa nesse lugar aqui para poder falar que aquela coisa é minha, tá bom? E olha só que interessante, eu não vou falar para você, isso aqui é um adjetivo possessivo de primeira pessoa do singular, eu não vou tratar dessa forma com você. Eu vou simplesmente te falar, my significa meu, my qualquer coisa é o meu qualquer coisa. Então quando ele fala my gate, é o meu portão, ele tá falando do portão de embarque nesse caso. Olha como o contexto é importante, eu te dei a história por trás do que tá acontecendo aqui. Então legal, my gate, meu portão. E essa primeira parte? Is this? Isso aqui tá perguntando, esse é? Vou te mostrar exatamente o que tá acontecendo aqui para ficar claro. Eu te falei que o this tá perto. O this indica que a coisa tá perto. Então se eu falasse coisas como, por exemplo, this gate, eu tô falando desse portão. Esse portão aqui que tá perto de mim, eu tô, por exemplo, do lado dele, tá na minha frente, mas tá perto. Eu poderia também falar this is, falando esse é my gate, o meu portão. Esse é o meu portão. This is my gate. O is é o é mesmo, tá? This is, este é. Só que não era assim que tava nessa frase. Nessa frase tava is this? Olha só por quê. Para mostrar isso para você de uma forma clara, eu vou até colocar mais exemplos aqui. Eu falo, por exemplo, este aqui é o John, o meu amigo. This is John. A gente imagina que o John tá, por exemplo, do meu lado assim, eu chego para você para apresentar e falo, this is John. Esse é o John. Agora, se eu quisesse perguntar, esse aqui é o meu portão? Ou perguntar, esse aqui é o John? Como é que eu faço essa pergunta em inglês? É só tacar uma interrogação aqui e fica certo? Não. Em inglês, às vezes, quando você vai fazer perguntas, as coisas invertem de posição. Isso acontece aqui. O this is, ele vira is this my gate? Que significa, esse é o meu portão? Agora sim virou uma pergunta. Em português é muito simples fazer pergunta. A gente só taca uma interrogação e tá lá, virou uma pergunta. Em inglês não. Muitas vezes tem mudança na formação da frase, ok? E aqui é um exemplo. O this is, ele inverte, virando is this my gate? A frase this is John, mesma coisa. Se eu fosse perguntar, esse é o John? Eu ia perguntar, is this John? Tudo bem com essa parte? Olha só, eu tô te mostrando essas coisas não porque eu quero que você memorize tudo que eu tô te mostrando agora. Você não vai fixar na cabeça, não vai memorizar agora tudo que eu tô te mostrando. Isso é impossível. O que eu tô querendo te mostrar aqui é palavras novas, sim, que tá tudo bem você não memorizar todas agora. Você tá começando a ter contato com essas palavras. Eu sei que são muitas, mas você tá só começando a ter esse contato. O que eu quero te mostrar principalmente é como aprender inglês de forma mais intuitiva, de forma mais na prática, de forma mais com histórias, com contextos e menos fórmula para formar frases. Menos isso e mais inglês de verdade. É isso que eu tô tentando te mostrar aqui acima de tudo. Tudo bem? Então é isso que tá acontecendo aqui. Tá nesse formato is this, como se fosse é esse, literalmente, né? Pelo fato de ser uma pergunta aqui, inverte essa posição aí. Is this my gate? Esse é o meu portão? Se fosse uma afirmação, esse é o meu portão, tô dizendo que sim que é, eu falaria this is my gate, do jeito que eu te mostrei ali embaixo. Ok? Vamos seguir em frente. Você chegou lá na bilheteria para poder comprar sua passagem de avião e você falou o seguinte: We want 2 tickets to Houston, Texas. We want 2 tickets to Houston, Texas. Que significa, nós queremos 2 bilhetes, 2 passagens, 2 ingressos para Houston, Texas, que é a cidade de Houston dentro do estado de Texas, nos Estados Unidos. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu te mostrei a pessoa I, que era o eu. I love, por exemplo, significa eu amo. Eu poderia mudar a ação aqui, falar de qualquer ação, como por exemplo, eu quero. I want, eu quero. Aí essa é só uma questão de você conhecer essas palavras novas. I want é eu quero.
Como você vai conhecer essas palavras novas? Ao longo do tempo, à medida que você vai tendo contato. O que eu estou fazendo aqui é te mostrar os padrões. Então, I want significa eu quero. E para falar que nós queremos? Em inglês, nós é we, dessa forma aqui, ó. We. We want, então é nós queremos. Olha como em português a gente tem que ficar mudando. Eu quero, você quer, nós queremos. Em inglês não. I want, you want, we want. Fica igualzinho want. Até mais fácil nesse sentido, ok? We want, nós queremos. 2 tickets significa 2 bilhetes. A palavra to é o número 2. E olha só, não é to, como a gente costuma encontrar essa palavra pronunciada, principalmente por brasileiros, né? Não é to. É como se fosse um TS. To. To. Ele é mais meigo nessa pronúncia, ok? Então, 2 tickets, 2 bilhetes, 2 passagens, 2 ingressos, pode ser uma tradução também. Mas como é voo, a gente entende que é um bilhete de voo, é uma passagem. Para onde você vai viajar? To Brazil? Para o Brasil? To Japan? Para o Japão? To China? Para a China? Não sei. O importante é, para onde você está indo, vai usar o to aqui. Ó, não é to, é to. É o mesmo som desse to aqui, tá bom? Essas duas palavras têm exatamente o mesmo som. To, ele vai apontar aqui para onde que você está viajando. Se fosse para os Estados Unidos, to America. Só que aí você tem que especificar para onde que você vai nos Estados Unidos, né? Então faz muito sentido você colocar a cidade e o estado aqui. Então olha só as coisas que você já aprendeu até aqui com essas primeiras frases em inglês que eu te passei para poder começar a te mostrar essa questão de inglês intuitivo. Você aprendeu vários verbos, mesmo que eu não tenha falado que era um verbo. Você aprendeu pessoas, pronomes pessoais, mesmo que eu não tenha chamado por esse nome. Você viu frases no presente, mesmo que eu não tenha falado esse termo. Você começa a ver o inglês de forma mais intuitiva, sem vomitar um monte de termo que mais te confunde do que resolve alguma coisa na sua vida. Vamos seguir em frente aqui? Quando você for comprar a passagem ou for ser abordado pelo funcionário do aeroporto, em qualquer momento ou coisa do tipo, ele sempre vai pedir o seu passaporte. Ele pode falar, por exemplo, Your passport, please. Your passport, please, que significa seu passaporte, por favor. Olha que massa. A palavra please significa por favor, o pedido. Acredito que mesmo que você nem estude inglês ainda, você deve ter conhecido já essa expressão. E ela pode ser usada sozinha. Então, eu te peço alguma coisa e depois eu falo, please, por favor. Eu posso usar ela sozinha, tá certinho. Só que ela pode ser usada dentro da frase completa, pode ser usada com mais coisas. E lembra que eu te mostrei lá em cima a palavra my? Por exemplo, my dog, meu cachorro, my family seria minha família. Se eu falasse my passport, seria o meu passaporte. Agora, o your, ele também indica posse, mas aqui ele não fala mais que é meu. Your significa que é teu, ó, que pertence a você. Eu escrevo seu porque eu nunca escrevo teu, nunca escrevo essa palavra aqui, mas entenda que pertence a você, tá bom? Então, your é de você. Aqueles exemplos que eu te passei com your falariam agora que são de você. Por exemplo, your dog é o seu cachorro. Não é mais o meu cachorro, agora é seu, é de você. Your job é o seu trabalho, o seu emprego. Até mesmo your family, que foi um exemplo que eu te passei também, com a palavra family, que significa família, é a sua família. Your family, ok? E olha só, de novo, eu não preciso chamar para você isso aqui de adjetivo possessivo, que tem que acompanhar um substantivo independentemente de gênero. Eu não preciso ficar falando isso aqui para você. Só grava que indica posse. É meu, é seu, my, your, vai vir acompanhado ali da coisa. Beleza? Então, mais casos aí para você de inglês. Your passport, please. Seu passaporte, por favor. Agora imagina, comprou suas passagens, passou pelo guichê, entrou lá dentro, entregou o passaporte, foi olhar lá aquele telão com os voos e percebeu. O nosso voo está pontual, o nosso voo não está atrasado, ele está certinho na hora que ele tem que acontecer. Essa frase em inglês diz exatamente isso. Our plane is on time. Our plane is on time. Eu já vou falar na segunda parte, tá? Vamos só focar na primeiro aqui, que significa o nosso voo está... Uma forma de expressar isso é na hora prevista, por exemplo. O que eu quero dizer aqui é que ele não está atrasado. A expressão aqui, on time, que significa literalmente em tempo, usa ela quando você quer falar que alguém fez alguma coisa na hora certa, que não se atrasou, que aconteceu na hora certinha, na hora prevista. Então é exatamente essa ideia. Você olhou lá naquela tela, alguns estão atrasados e alguns não estão atrasados. Alguns estão na hora certinha. Então aparece lá, on time. Então olha que massa. Our plane, que é a primeira parte aqui, significa o nosso voo, ou literalmente é o nosso avião, tá? A palavra plane significa avião.
Então eu posso falar assim tranquilamente. Our plane. E esse our, ele é a posse nossa. Você viu o my, por exemplo, o my job, que é o meu trabalho. Você viu o your, que aí indica que pertence a você, por exemplo, o seu trabalho. E se fosse o nosso, que é meu e seu, pertence a nós, aí a palavra our entra em ação. Our job seria o nosso trabalho, olha que massa. Our family, a nossa família. Our dog, o nosso cachorro. Então se eu falo our plane, eu tô falando o nosso avião. Eu também poderia falar a palavra voo mesmo, tá? A palavra voo em inglês é flight. Assim, ó. Our flight. A pronúncia é essa, ó. Flight. Como se fosse assim. Flight. Flight. Our flight, então, nosso voo. Falar nosso avião tá na hora ou nosso voo tá na hora, não tem diferença nenhuma. Então, em inglês também não tem. É só uma escolha de palavras que você faz aqui. So, então, our plane is... O nosso avião está on time, na hora certa, na hora prevista. Ele não está atrasado, ele está em tempo. É isso que você fala literalmente em inglês. E aí tem até um agradecimento aqui, né? Thank God. Esse thank God significa algo como obrigado Deus. Literalmente essa é a expressão. Mas a gente pode traduzir como ainda bem. Tem gente que pode traduzir como graças a Deus. Tem gente que pode falar, por exemplo, também que bom. Todas essas expressões traduzem bem o que thank God expressa. Algo bom aconteceu e você, poxa, que massa que isso aconteceu, ainda bem que isso aconteceu. Você está sendo grato por aquilo. É isso que o thank God faz no inglês. Percebe que essa expressão é muito parecida com thank you, mas thank you é quando você agradece alguém. Eu tô agradecendo você. Thank you, agradeço você, muito obrigado. O thank God não é um agradecimento para ninguém específico, é um agradecimento no geral. Nossa, graças a Deus isso aconteceu, né? Ainda bem, que bom que isso aconteceu. Vamos seguir em frente? Essa frase diz, I went there last year, que significa, eu fui lá ano passado. Você está, por exemplo, contando das suas viagens, e aí as pessoas veem as fotos e falam, nossa, que legal, essa praia aqui, quando que você foi nessa praia? Você pode responder, eu fui lá ano passado. I went, eu fui. Went é a palavra no passado. Para eu falar que eu vou agora no presente, por exemplo, eu vou lá todos os dias, eu falaria I go there. Eu vou lá todos os dias. Essa palavra go é o ir no presente. Então, eu vou lá todos os dias, eu vou à escola sempre de manhã, essas ideias que esse vou tá fazendo aqui. E go é ir, normal, no presente. Passado de go é went, nada a ver com a forma original dele. E é com essa naturalidade que você vai tratar essas palavras no passado. Você não vai mais ficar buscando tabela de conjugação e transformação dessas palavras para o passado, justamente porque não tem fórmula que você consegue seguir para chegar nessa forma diferente. Simplesmente é assim. Até no português, ir vira fui. De onde veio esse F do fui? Tá totalmente diferente. Assim como acontece em português, em inglês acontece muito também. Então, I went there significa eu fui lá. Lá naquele lugar. Talvez aquele lugar que você está me contando, ou aquele lugar que você está vendo a foto, ou coisa do tipo. Imagina aí qual que é esse lugar. E por que eu estou te mostrando isso? Para te falar de novo que eu não vou aqui chegar para você e falar aqui temos um verbo irregular e vamos ver como transformar os verbos irregulares para o passado simples. Eu não vou ter essa abordagem com você. Eu vou simplesmente falar o passado de go é went. Não se preocupa com todos os outros verbos, não se preocupa com fórmula, não se preocupa com as outras palavras que você ainda não viu. Lembra dos segredos que eu te passei antes do evento começar? Foca no que eu tô te mostrando agora. Só se preocupa com o que eu tô te mostrando agora, não se preocupa com todas as palavras de uma vez, não liga pra isso. Beleza? Trata com mais naturalidade. Aí agora, olha esse bloquinho aqui. Last year, que significa ano passado. A palavra year significa ano. Ano mesmo, 2020, 2019, 2018. Year é ano. E last é o último, esse último que passou. E ele pode acompanhar qualquer coisa. Se eu falo, por exemplo, que foi na última semana, na semana passada, vai ser last week. Week é semana, last week, semana passada. É essa semana última que passou, é isso que ele expressa. Se for, por exemplo, no mês passado, last month. Mês passado. Olha como a estrutura se mantém aqui dentro. Mês passado. Se fosse na manhã passada, amanhã de ontem. Last morning. Tá certinho? Last morning. Manhã passada. Ontem de manhã, né? Mais ou menos isso. Noite passada, que é a mesma coisa que ontem à noite. Last night. Valeria certinho. Então,
last year, ano passado. O que eu tô querendo te mostrar aqui é essa visão de inglês como esses blocos que você começa a reconhecer esses padrões de forma intuitiva. De novo, você não vai memorizar e ficar com isso aqui na cabeça de uma vez. Não é esse o meu objetivo. O que eu tô querendo te passar é leveza nos estudos. Vamos seguir em frente? We want to live here. Essa próxima frase que eu separei para você diz o seguinte: We want to live here. We want to live here, que significa nós queremos morar aqui. Essa primeira parte você já viu lá em cima. Lembra no We want 2 tickets? Nós queremos 2 ingressos, nós queremos 2 passagens, nós queremos 2 bilhetes. We want se mantém. E esse resto aqui? To live here. O que está acontecendo nessa parte? Uma coisa é você falar que você quer algo. Por exemplo, eu quero água. I want water. Ou então, eu quero você. I want you. Eu quero você. Até aqui tudo lindo. Eu quero, e aí a coisa que eu quero. E para eu falar que eu quero fazer alguma coisa, ou seja, eu quero fazer uma ação, fazer um verbo. Depois do want, vai ter outro verbo. Que o want já é uma ação, já é um verbo. Depois dele vai ter um outro verbo de novo. Para você conectar um verbo, want, no próximo, você conecta com esse to. Então, se eu falo, por exemplo, que eu quero ir, vai ficar assim, ó. I want to go. Eu quero ir. Eu não posso falar simplesmente I want go. Eu quero ir. Não, tem que ser I want to go. Porque é um verbo com um verbo. E o want, ele sempre vai pedir que você conecte no próximo verbo, com o to. E esse padrão é pro want. De novo, não se preocupa com os outros verbos. Não se preocupa com todo o resto do inglês. Só foca no que eu tô te mostrando agora. Se eu falo, por exemplo, eu quero comer, I want to eat. Eu quero comer. Lembra que a gente viu o eat lá em cima? Eu quero dormir. I want to sleep. Eu quero dormir. Conectei aqui no próximo verbo com o to. Olha o padrão acontecendo. Inclusive, eu posso até mudar a pessoa. Você aprendeu que nós é we, né? Então, we want to sleep é nós queremos dormir. Estaria certinho também, beleza? Só que qual é a ação aqui que tem na frase que eu te mostrei original? Era a ação live, que é morar em algum lugar, viver em algum lugar. Live here é morar aqui, live here. Você aprendeu o lá também, né? Que era o there. Essa frase poderia ser escrita com there. We want to live there. Nós queremos morar lá. Então tá aí mais um caso, mais uma frase em inglês aplicada aqui pra você. Então aqui você começou a sentir como é que é essa coisa de inglês dentro de contextos maiores, aprender dentro de frases, deixar a gramática ser mais intuitiva e menos fórmula de construção, de pega isso, soma com isso, tratar dessa forma mais chata, a gente não vai fazer isso. E agora é o seguinte, olha só, eu deixei aqui embaixo separado pra você também os áudios dessas frases. Preparei aqui as gravações dessas frases lidas no áudio para que você possa ouvir bastante isso aqui e você vai começar a absorver outro fundamento que você precisa levar também com você, que é o seguinte: existe uma ordem das habilidades que você vai conseguir desenvolver com o seu inglês. Que habilidades são essas? As habilidades de uma língua: falar, ouvir, escrever e ler. Você basicamente consegue fazer 4 coisas com qualquer língua: falar, ouvir, escrever e ler. E olha só, você vai fazer o seguinte: lembrar que falar e escrever, que são aquelas habilidades em que você produz a língua, fala e escrita, são uma consequência direta de ouvir e ler. E aqui tá uma grande chave para você que você precisa levar com você todos os dias. Sabe quando a sua professora falava, por exemplo, vocês estão escrevendo muito mal, vocês precisam ler mais para poder escrever melhor? Se isso vale para o português, que é a nossa língua nativa, imagina para uma língua estrangeira que você ainda está aprendendo. É exatamente assim que vai acontecer. Então agora o seu foco de estudos vai estar 100% aqui, ó. Ouvir e ler. Ouvir e ler. Não se preocupe em falar, não se preocupe em escrever, não se preocupe em produzir frases, não se preocupe em aprimorar sua pronúncia, não se preocupe em nada disso agora. Se preocupa apenas nisso aqui, ouvir e ler. Que ouvir e ler vai fazer com que você, como consequência, consiga falar e escrever. Só que olha só, demora mesmo. Esse processo de manter contato com o inglês ouvindo e lendo
Não é que de uma semana para outra você vai ter ouvido e lido o suficiente para poder falar. Não é isso. É uma questão de meses, é uma questão de anos. Em inglês demora mesmo, é uma habilidade corporal e o seu corpo precisa de meses para poder dominar isso. Então, essa sua fase de ouvir muito inglês, ler muito inglês para lá na frente ser capaz de falar e escrever, vai durar meses. Lembra disso também, ok? Olha para a criança. A criança, quando ela começa a aprender a língua dela nativa, porque acabou de nascer lá e ela começa a falar a língua própria materna dela, ninguém joga um livro de gramática cheio de termo gramatical no colo da criança e fala, lê aí, decora aí, depois fala a língua comigo. Não é assim. A criança vai ficar 2, 3 anos ouvindo, para só aí ela vai começar a balbuciar algumas palavras, ainda vai falar errado, balbuciar errado, formar as frases de forma errada, porque ela precisa de anos de contato com a língua para começar a pegar de forma intuitiva como é que ela tem que falar. E a mesma coisa vai acontecer com você com o inglês, mas com você é mais fácil, você é adulto, você já sabe os nomes das coisas. Se eu falo, por exemplo, que wallet em inglês significa carteira, você sabe o que é uma carteira, eu não preciso te explicar o que é uma carteira. Então, você está mais na frente da criança por isso, você já sabe os conceitos das coisas. Só que tem uma coisa que você tinha quando era criança que você perdeu e agora eu preciso que você comece a recuperar. Tranquilidade. A gente vai crescendo, a gente vai ficando angustiado, a gente fica se perguntando o porquê de tudo, a gente fica questionando a língua, a gente fica sendo resistente, em vez de tratar com naturalidade, a gente fica lá batendo na tecla, por quê? Deixa isso de lado. Foca apenas no que eu estiver te mostrando agora e aceita o que eu estiver te mostrando. Aceita e deixa a coisa se tornar intuitiva ao longo das semanas. Trata com mais naturalidade. Tudo bem? Então olha só, você teve várias chaves que eu fui te passando aqui à medida que eu fui te entregando as frases na prática, como por exemplo, trata a gramática de forma mais intuitiva e menos um monte de termo, um monte de regra, menos fórmula, mais língua de verdade. Aprenda dentro de frases, deixa o seu cérebro fazer sempre mini histórias para poder fixar as palavras. Nunca fica vendo palavras soltas, tabelas, listas, isso é proibido. Existe também uma ordem das habilidades, você viu isso aqui também, que primeiro você tem que focar nos primeiros meses em ouvir e ler muito, para depois você começar a pôr para fora produzindo, que é o falar e o escrever. Você viu também sobre o som das palavras do inglês, eu falei para você que o som é sempre diferente do que você acha que é. Em inglês usa as mesmas letras que a gente sim, mas lê essas letras de forma diferente, então você precisa ouvir a primeira vez para você começar a pegar como é que vai ser esse som. E agora é o seguinte, eu deixei aqui embaixo no material essas primeiras frases que eu deixei para você, essas explicações, todas disponíveis para você logo aqui abaixo, inclusive o áudio também, tá bom? O áudio para você poder escutar bastante essas frases e começar a ter cada vez mais noção sobre esse som, também está disponível aqui para você. E hoje à noite, nessa noite de segunda, às 18 horas, a gente vai ter o nosso encontro ao vivo, porque a nossa imersão tá só começando. Essa aqui é a aula 1 ainda, a gente ainda vai até sexta-feira, que vai ser o dia 13 de imersão. E hoje à noite, às 18, a gente vai ter a nossa aula ao vivo, encontro ao vivo, que vai ser feito por Zoom, tá bom? O Zoom é um aplicativo de ligação de celular, você consegue colocar o Zoom no seu celular, no seu computador. Só que apesar de ser feita pelo Zoom, eu também vou deixar disponível transmitido pelo YouTube. Então, se você olhar aqui nessa página, a página em que você está assistindo esse vídeo, logo aqui descendo essa página já está o linkzinho também para você poder ver a transmissão do Zoom da aula ao vivo que vai acontecer às 18 de hoje. Se você quiser participar no Zoom, em que você vai poder falar comigo, conversar comigo, abrir seu microfone, fazer suas dúvidas ao vivo, você precisa estar no meu canal de Telegram. O botão dele está aqui embaixo, porque o Zoom ele limita o número de vagas. E milhares de pessoas estão participando da imersão e eu só consigo colocar 100 dentro dessa chamada do Zoom. Todos vão poder assistir pelo YouTube, porque também vai ser transmitido por lá. Todos vão poder assistir pelo YouTube, isso é fato. Mas só quem tiver no Zoom, inclusive as 100 primeiras pessoas que clicarem por lá, essas pessoas vão ter acesso à chamada dentro do Zoom comigo, falando comigo, olhando no meu olho, conversando por lá. E se não for o caso, tá tudo bem, você pode assistir a gravação no YouTube, porque todo mundo vai poder participar. Só precisa ficar atento que se você quiser estar na chamada comigo pelo Zoom, eu vou mandar esse link do Zoom no Telegram. Então o link pro Telegram tá aqui embaixo, tudo bem? Então esse foi o primeiro pezinho na piscina que a gente teve aqui nesse primeiro encontro da imersão online de inglês que a gente tá fazendo essa semana. A gente tá só começando, tem uma tonelada de coisa que eu quero passar para você essa semana. Vai ter mini textos com áudio que eu vou te passar, mais materiais, mais frases, muito contexto. A gente vai falar sobre um monte de coisas ainda. Eu tô só começando a te mostrar o que vai ser essa sua transformação de inglês que vai acontecer ao longo da semana.
Eu vou te mandar acesso ao próximo vídeo lá no seu e-mail, por isso, se você já está recebendo as minhas mensagens por lá, fica de olho no seu e-mail, olha também sempre a caixa de promoções e spam, para você não perder essas mensagens. Mas as nossas atividades da Semana da Imersão não param até lá. Como eu comentei, a gente vai ter o nosso encontro ao vivo hoje à noite, às 18 horas, e você vai poder assistir por essa página mesmo que você tá nesse vídeo agora, você vai poder ver esse encontro ao vivo. Agora, uma coisa muito importante. Deixa aqui embaixo nessa página os seus comentários. Conta pra mim o que você achou do que eu te mostrei até agora, conta quais são os seus sonhos com o inglês, o que você já tentou ou não tentou fazer, e assim a gente vai criar aqui uma comunidade de estudantes que tem esse objetivo de falar e entender inglês, ok? Eu vou ler todos os comentários, eu prometo, e também vou me esforçar muito para responder a todos, ok? O material dessa aula que você acabou de ver está disponível aqui embaixo do vídeo, é só clicar no botão para acessar o material e continuar revisando tudo que a gente aprendeu até aqui. So, that's it for today. Don't forget to leave your comments and thoughts below this video, alright? I'm looking forward to hearing from you guys. Thank you so much for watching and for being part of this event, and I'll see you on the second video next Wednesday. Bye for now. See you there. Hi everybody, my name is Thomas. I'm from Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, and I've been learning English with Vinicius and Clube Inglês Intensivo since September the last year, 2019. I am 17 years old, and let me give you one piece of advice for anyone, and I want to give for anyone who wants to keep learning English and learn with Vinicius and Clube Inglês Intensivo, is that do it. In a nutshell, you can learn a lot with TV shows and series, and that make the method a funny method. And of course, you have to set your mind to it. The method makes you think that learn another language is a better way to improve your skills and daily routine that make you use this method in your daily routine is very good. I am so thankful for the Vinicius, and it's amazing. Do it, and it's a short time to talk. I'm very nervous, but this is it. See you soon.